Nesse vídeo, nós vamos tirar algumas dúvidas a respeito de fita de LED. Então, juntei algumas dúvidas que são referentes à fita de LED e fazer um vídeo falando sobre então essas dúvidas. E a primeira delas é, para ligar uma fita de LED, qual o lado correto? Na esquerda para a direita para a esquerda, se eu não sei mais, se eu tenho para baixo, como é que eu sei qual é o lado? Na realidade não tem lado, né? Eu posso ligar tanto de um lado quanto do outro, uma vez que a fita 12 volts, ou ligar aqui. Então veja que não tem lado, eu posso inclusive ligar um ponto de cada lado e vai funcionar também. Então nós vamos fazer um desenho rapidinho aqui só para entender, já respondendo a outra dúvida. Isso eu falo de qualquer uma. Já uma próxima dúvida é, por exemplo, essa aqui não diz qual é o positivo e negativo. E como é que eu sei qual o positivo e negativo? Teste rápido, não tem problema. Um rápido teste aqui, ó, já me diz, ó, já sei que a parte de cima é positiva e negativa. Se eu ligar invertido, ó, rapidamente não vai ter nenhum problema. Então, um rápido teste eu acabo descobrindo qual é o positivo e negativo e posso fazer até uma marca se eu quiser. Uma outra dúvida que tem, bastante comum, é no 50-50, que são essas aqui mais gordinhas, né, que a gente já viu os tipos de fitas, eu já passei para vocês. Eu, quando expliquei isso, o pessoal ficou em dúvida porque eu disse que os LEDs eram colocados em série, mas ao mesmo tempo eu falo que o 50-50 é em paralelo. Isso é para entender bem o que acontece. E aí eu vou pegar um pouco o caderno aqui para tentar explicar para vocês. Então, falando especificamente da fita 50-50. Se a gente conseguir olhar aqui, não sei se dá para enxergar na câmera, eu vou tentar dar um zoom aí, alguma coisa. Não sei se vai ser possível. Mas eu vou botar um desenho da fita, do LED. O 50-50, ele basicamente é formado, não sei exatamente o desenho. Então esses são os LEDs que eu me refiro dentro do chip. Dentro do chip do LED, eu tenho 3 LEDs. E esses LEDs estão em paralelo. Ou seja, internamente eu tenho 3 LEDs ligados de 3,2 volts por 0,06 mA. Porque cada um dos LEDs é de 3,2 volts por 0,02 mA. Sendo 3 em paralelo, eu tenho um LED de fita de LED 50-50 com 60 mA. Então esse é o paralelo que eu falo. Mas só para a gente entender aqui como é que é o desenho da fita, e já respondendo a pergunta anterior também, a fita funciona da seguinte forma: ela tem uma linha positivo, que é onde liga o positivo, e uma linha negativo. Então eu vou ligar o positivo e o negativo na fita de LED, e para cada segmento da fita, aqui por exemplo tem 2 segmentos, né, eu tenho 3 LEDs com um resistor. Eu tenho 3 LEDs em série com um resistor. Então não faz diferença se eu ligar deste lado a série ou se eu ligar deste lado, porque o conjunto de séries vão se repetir a cada 3 LEDs com um resistor. Por isso que eu consigo cortar a fita nessa posição, porque elas são aqui divido o conjunto. Se eu cortar no meio, eu paro de funcionar, porque eu quebro a sequência. Então esses LEDs daqui não vão funcionar mais. Então essa é a lógica do 50-50. Tá? Então os 3 LEDs 50-50 estão em série com o resistor. 3 LEDs em série com o resistor. Mas internamente o LED 50-50 tem 3 LEDs normais, LEDs comuns, de 3,2 para o 0,2, e por isso que ele forma 3 LEDs em paralelo internamente dentro do chip. Não sei se ficou claro, mas é exatamente isso que eu quis dizer com paralelo ou serial. Sempre as fitas de LED, isso é padrão, elas são
3 LEDs. Algumas RGB acabam sendo 9 LEDs, quando são aqueles LEDs pequenininhos, né, o 3528. Mas é algumas exceções, tá? De forma geral, aqui tem uma 3528, 3 LEDzinho, resistor. Certo? Bom, o que eu quero aproveitar aqui para falar sobre uma outra coisa. Eu comprei uma fita de LED esses dias, eu não sei qual é, eu vou pegar aqui uma só de exemplo, tá? Comprei, na verdade uma, não, comprei 3. Eu fiz um trabalho e peguei em troca do trabalho numa loja 3 fitas de LED. E a pessoa, acho que gostou do trabalho e me ofereceu se eu não queria levar as fontes junto. 3 fitas de LED 50-50. E eu agradeci, claro, peguei as fontes também. Isso veio empacotado, foi me entregue na minha casa. E quando eu fui ver, a fonte que veio junto para ligar uma 50-50 era uma fonte de 2 amperes. Pô, e eu fiquei intrigado, porque uma fonte de 2 amperes, na teoria, não liga uma fita de LED 50-50. Vou voltar aqui para o nosso cálculo. Se eu tenho uma fita de 50-50, onde cada LED é 3,2 volts, e eu tenho 3 LEDs em série, que me dá 9,6, onde eu uso um resistor para chegar a 12 volts. Então, cada segmento de 3 LEDs, eu tenho 12 volts e 0,06 amperes. Cada segmento de uma 50-50. Ora, se eu tenho 100 segmentos, porque eu tenho 100 segmentos, eu tenho 300 LEDs por fita. 300 LEDs por fita. E se cada segmento desses tem 3 LEDs, então eu tenho 100 segmentos de 3 LEDs. Certo? Então 100 segmentos vezes a corrente, porque esses segmentos ficam todos em paralelo. A gente viu aqui, eu tenho um segmento em paralelo com esse, em paralelo com o outro, em paralelo em todos tiver. Eu teria alguma coisa numa fita dessas, 12 volts com 6 amperes. Esse seria o padrão de uma fita de LED 50-50. Inclusive, se vocês olharem, algumas têm inclusive anunciado que para cada metro ela gasta 14 watts metro. Como é que isso aqui pode ter 14 watts metro se o total de watts, né? Eu falei errado, né? Watts. Total de watts eu vou ter 24 watts. Então 2 metros já me mataria. A minha fonte não suportaria. E ela suporta. E aí vem o pior. Vou mostrar para vocês. Vou ligar essa fita aqui. Aí eu resolvi fazer um teste. E liguei a fita. E olha que ele me trouxe de corrente. 8 amperes. Essa aqui ainda é pior do que a outra. A outra trazia perto de 2 amperes. Essa me trouxe 0,8 amperes. Essa aqui é uma fita antiga, pode ser que ela seja com alguns probleminhas. Por que isso? Como é que uma fita inteira de LED 50-50, que eu digo que precisa de 6 amperes, com uma fontezinha de 2 amperes ela liga? Então essa tem sido uma dúvida que recorrentemente o pessoal me pergunta, pô, mas eu recebi uma fonte errada. E aí tem a sacanagem. E não é uma sacanagem da loja do Brasil, é uma sacanagem que vem desde a fabricação dela. Lembram que a fita 50-50, virar a página aqui, o LED 50-50, ele é formado por 3 LEDs. Muito claro na fita RGB, né? Onde eu tenho o LED, vou fazer assim que é mais fácil. Eu tenho um LED verde, um LED vermelho e um LED azul. Então são 3 LEDs que formam aquele chipzinho. Eu gosto de botar isso aqui, que esse aqui aparece um pouco, talvez vocês consigam ver. Virar um pouco para ver se o reflexo não tira. Ora, a LED branco funciona da mesma forma. Só que ao invés de ser 3 cores, ele seria
branco, branco e branco. Então eu tenho 3 LEDs aqui dentro brancos, que faz ela ficar muito mais forte do que uma outra. Por exemplo, uma dessa pequenininha aqui que só tem um LEDzinho. E aí eu vejo que essa aqui é tão forte quanto essa, às vezes até mais. Porque o chip interno de algumas dessas fitas de LED, na verdade, ela é uma 50-50, mas eu só ligo um LED interno. Ou só ligo ou só tenho um LED interno. Eu não estou ativando os outros 2 LEDs. Então eu estou comprando uma fita 50-50 achando que ela é mais forte que uma 35-28 e não é. Porque eu estou usando apenas um chipzinho do LED e às vezes um chipzinho menor e um resistor maior para proteger mais, que deixa ela menos potente do que essa aqui. Então isso aqui é um problema da 50-50, que eu não vou dizer que são falsas, mas são um jeito errado. E aí eu tenho uma 50-50, digamos, entre aspas, verdadeira, e veja como a característica dela, ela tem 3 resistores, um para cada LEDzinho ali dentro. E aí a força dela é muito maior. Eu vou mostrar para vocês, vou ligar aqui para ver. Ela é mais forte do que aquela outra 50-50. Exatamente porque os 3 LEDs estão ligados. Vou pegar outra aqui para mostrar. Vejam a diferença. Aqui eu chego a ver, inclusive, claro que é olho nu, né? Provavelmente na câmera não vai dar para ver, vamos tentar virar um pouco. Que eu não estou ligando todo o LED, eu ligo só uma pequena parte do LED. Exatamente porque eu estou ligando somente um dos LEDs internos da 50-50. Então essa fita vai ter muito menos, 3 vezes menos iluminação do que essa. Então vale a pena dar uma olhada quando comprar. Vou pegar essa aqui só para mostrar a diferença. Essa aqui é uma 35-28, que é a mais barata normalmente das fitas de LED. Então, essa é uma dúvida que o pessoal me pergunta e eu também fiquei bastante incomodado quando eu comprei essa primeira fita que veio com essa fonte menor. Então essa fonte vai suportar uma fita? Vai. Dessas assim que só ligam um LEDzinho, vai. E vai ser uma fita mais fraca do que uma normal. Então quando vocês comprarem fita, se por acaso tiver essa informação de quantos watts por metro, você consegue saber se a fita é boa ou não. E é claro, se entregar, porque essa loja entregava fitas de 14 watts o metro e ela não entrega 14 watts o metro. Ela não entrega 14 watts a fita inteira. Vamos para a próxima dúvida? Uma outra dúvida foi: eu tenho uma bateria de 24 volts, posso ligar essa fita de LED? Não, é claro que não. Essa fita de LED ela suporta 12 volts, não 24 volts. E o que acontece se eu ligar? Será que funciona? Vamos tentar, né? Não sei. Talvez fique bem forte. Estou ligando em 24 volts. Até funcionou. Não sei se vai dar para ver, mas está sendo uma fumaceira aqui. Cheiro de queimado. Um LED já se foi, o resistor está explodindo. Ou seja, eu não posso ligar uma tensão errada na fonte, numa fita. Então, se estando errado, não vai funcionar. O LED chegou a derreter, o resistor chegou a derreter. Tá uma fumaça aqui, eu vou tirar porque está fedorento. Então, provavelmente esse resistor derreteu e deixou a passagem menor ainda e conseguiram manter os outros LEDs. Então não posso ligar em 24 volts, senão eu queimo minha fita de LED. E aí dois itens para terminar aqui é... Primeiro, a fonte. Eu posso ligar uma fonte de 5 amperes numa tirinha de fita que não vai precisar de quase nada? Posso. Essa aqui é uma fonte de 7 amperes. E eu estou ligando nessa tirinha aqui de nada, e não queima. Por que não queima? Porque o que vale é a tensão. Quem define a carga é o próprio LED. Quem define a corrente que vai usar é o próprio LED. Veja que ele nem está consumindo corrente da fonte. Ele está consumindo os 20 mA dele.
Então podem sim usar uma fonte muito mais poderosa que não vai queimar a sua fita, desde que a tensão seja correta. Então a tensão tem que ser 12 volts. Agora a corrente, melhor que se for maior, inclusive. E o segundo item que eu achei interessante de mostrar aqui é essas fitas de silicone. Quando eu corto elas ficam difíceis de fazer emenda. Eu já tinha falado isso, mas vai seguir a dica de novo. Como é que eu faço para fazer essa emenda? Então como é que eu faço aqui? Eu pego um estilete, corto ele bem rente à fita. Uma vez ou outra não dá certo, espero que não seja agora. E depois eu pego a tesoura, dobro um pedacinho atrás e corto o silicone. Pode ser com o próprio estilete, né? E aí tá aí. Agora é só ligar. Tá aí a fita ligada. Então, um pequeno truquezinho. Bom, pessoal, são algumas dicas rápidas aí sobre fita de LED. E quando a gente vai trabalhando com fita de LED é interessante conhecer. Então, era isso e valeu!